Há 24 anos, em janeiro de 1840, chegou ao nosso porto uma corveta francesa, L'Oriental, trazendo a bordo um padre de nome Comte. Esse padre trazia consigo uma máquina fotográfica. Era a primeira que aparecia em nossa terra. O padre foi à hospedaria Farrou e dali, na manhã do dia 16 de janeiro, reproduziu 3 vistas: o Largo do Paço, a Praça do Mercado e o Mosteiro de São Bento. 3 dias depois, tendo Sua Majestade aceitado o convite de assistir às experiências do milagroso aparelho, o padre Comte, acompanhado do comandante da corveta, foi a São Cristóvão e ali fez-se uma nova experiência. Em 9 minutos, foi reproduzida a fachada do Paço, tomada de uma das janelas do torreão. A experiência com o daguerreótipo foi noticiada pelo Jornal do Comércio em 17 de janeiro de 1840 e depois comentada por Machado de Assis nesta crônica, publicada no Diário do Rio de Janeiro em 1864. No início da minha pesquisa para este documentário, saí à procura de imagens que eu pudesse incluir na minha narrativa. Num sábado de manhã, no Rio de Janeiro, me dirigi à Praça 15, onde existe um monumento em homenagem às primeiras fotografias tiradas no Brasil. E diante dele, me deparei com esta cena. Quando acabei de filmar, tive o impulso de perguntar a um dos skatistas se ele sabia o que era aquela placa de vidro. E ele, que não sabia, se interessou pela minha explicação. Alguns dias depois, encontrei na internet o vídeo Um Dia de Muito Skate, feito pelos skatistas Lucas Anardi e Ivan Freitas. Ali, localizei o registro do nosso encontro. Quando eu vi você se filmando aqui, eu achei que eu devia comentar isso com você. Então, aí você me contou, eu achei interessante passar pro pessoal também. Porque tem uns negócios que a gente não percebe, né? A gente tá aqui sempre e, pô, é um negócio assim, ó. Diferente, né? É um negócio de quadro. No meio da praça. No meio do negócio. Aí tem as coisas em francês aqui falando. Diante do que vi, foi inevitável pensar na mudança de significado no ato de fotografar. Fotografar agora parece estar ligado a se mostrar, postar na rede e talvez lembrar. Não é mais sobre a imagem, sobre a ideia de captar um momento único, um quadro ou uma composição. Agora, todos querem estar em cena, compartilhando qualquer momento de suas vidas. Ô Boris, com essa fotografação toda, atual, você acha que mudou o significado do ato de fotografar? Mudou tudo. A gente não pode imaginar o ato de fotografar como se fosse alguma coisa estanque, estandardizada e idealizada como foi no passado. Mas o ato de fotografar não é só esse daí que daria um bom resultado técnico, mas também o que se fotografa e como se fotografa. O termo fotografação foi criado pelo intelectual modernista Mário de Andrade. No Brasil, foi ele que deu início a uma política de documentação fotográfica junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Em carta ao diretor da instituição, escrita em 1938, Mário de Andrade sublinha a necessidade do IPHAN contar com um serviço intensivo de fotografação. Aí ontem eu estava lendo sobre você e descobri uma coisa engraçada. Nós dois somos filhos de diplomata. É mesmo. É. Que E isso muda a vida. muda a vida. É. Traça o caráter. Cameleônico.
Então eu achei que Que podia começar a comentar isso interessante. com você, porque Que tem interessante. uma amiga minha até americana que uma vez conversando comigo, ela disse que ela tinha observado que muitos filhos de diplomatas eram fotógrafos. E aí faz sentido a vida, digamos, você mudar de lugar, você acaba se recolocando na posição de observador Exatamente. e você não está integrado. Você primeiro precisa observar para se integrar. Então, quando ela me falou isso, eu achei que fazia muito sentido. Super. E aí eu achei, bom, então a nossa conversa aqui vai ser sobre um pouco... O ponto de partida vai ser isso. Mas é excelente, Chico, porque é a busca da raiz. De raiz, a gente não tem raiz, não. Por filha de diplomática, né? Então... Foi durante as filmagens de Terra em Transe que começou a minha relação com o Brasil e seu cinema através da fotografia. Ali trabalhei como fotógrafo de cena ao lado de Luiz Carlos Barreto e de Bilutfi. E foi lá que conheci a José Medeiros. Barreto e Medeiros tinham sido fotógrafos da revista O Cruzeiro e, nesse momento, eram diretores de fotografia no cinema brasileiro. Naquele set, diante de uma encenação muito particular do Brasil, foi que começou a se esboçar em mim a ideia de uma imagem do país. Comecei a tomar contato com um Brasil que eu desconhecia. O que se inventou no século XIX foi uma maneira de fixar a imagem, porque o resto todo já era conhecido, algumas partes desde a antiguidade. E pelo menos 2 processos se desenvolveram paralelamente, na França e na Inglaterra. E a França fez uma jogada de marketing fantástica, ela quebrou a patente da fotografia. Ao quebrar a patente da fotografia, ela quebrou o método inglês de produzir fotografia. E se colocou como a capital mundial da fotografia e o berço da fotografia. E não fez isso apenas. Quer dizer, eu acho que eles também tinham a noção da importância de levar esse invento por aí afora. Foi assim que, logo depois do anúncio, o próprio Daguerre, segundo consta, deu uma espécie de workshop para o capelão Louis Conte, né? Ensinou a ele como usar o aparelho e fornecer os aparelhos. E então, para você ter uma ideia, ele saiu de lá em setembro, ele chegou aqui final de novembro, dezembro, me parece. Nós realmente temos o daguerreótipo, um dos mais antigos do mundo. Portugal, por exemplo, o primeiro daguerreótipo de Portugal é de 1858. Para você ver como chegou rápido aqui. Mas o daguerreótipo, Boris, era uma coisa cara, não era? Entre 1840 e pouco, a meados de 1850, ou quase fins de 50, é que prevaleceu o daguerreótipo. É uma elite mesmo, é uma nobreza oficial, uma elite agrária que vai se fazer representar, fazer se fotografar. E o fenômeno na Europa e Estados Unidos é que uma imensa classe média vai se fazer fotografar. Quer dizer, eles podiam agora se representar, ter a sua imagem perpetuada, né? Isso é um aspecto sociológico interessante, através da fotografia, coisa que eles não podiam anos antes através da pintura, por causa de alguns pintores. A fotografia se expande como fogo na pradaria. Dom Pedro II, amante das artes, das ciências, das letras, se encanta com a fotografia e se torna ele próprio um fotógrafo. É o primeiro brasileiro nato a praticar a fotografia.
e também, claro, dispor dos recursos necessários para praticá-la, mas ele foi também um colecionador e um mecenas. Eu acho que isso também é importante. Deu o título de fotógrafo da Casa Imperial a alguns fotógrafos, e alguns que nem tiveram esse título tiveram um contato muito próximo com ele e com a família imperial. Em busca de sinais remanescentes da cidade que recebera a fotografia em meados do século XIX, localizei a estátua equestre de Dom Pedro I, em homenagem à proclamação da independência do Brasil. Logo a seguir, constatei que o primeiro monumento público do país atraíra o interesse de diversos fotógrafos, cada um deles buscar enquadrar a estátua à sua maneira. Essas fotografias estariam entre as imagens do país adquiridas com mais frequência por viajantes quando retornavam à Europa. Essa imagem do trópico começa a, às vezes, entrar concomitante com alguma paisagem europeia e, ao mesmo tempo, tem uma bananeira na frente ou tem um coqueiro. Quer dizer, há uma vontade do imperador de querer mostrar ao mundo que pode haver civilização e natureza, esse dueto, funcionando juntos. O Stahl se estabeleceu primeiro no Recife, fez coisas interessantíssimas, por exemplo, na virada dos anos 50 para os 60, o nosso imperador faz uma viagem, chega ao Recife, e ele faz fotos dele antes do navio chegar, na hora que o navio chega e depois que ele desembarcou. E ele manda essas fotos para o jornal francês chamado L'Illustration, que foi o primeiro jornal do mundo a usar fotografia nas suas páginas. Foi por sugestão do próprio imperador que Stahl fotografou a Cachoeira de Paulo Afonso. A admiração provocada pela imagem de Dom Pedro II encorajou Stahl a se mudar para o Rio de Janeiro. Na capital, ele seguiu se dedicando aos retratos e às paisagens. Entre as pessoas fotografadas por Stahl estava o jovem Marc Ferrez, com quem manteria ligação pessoal e profissional até regressar à Europa. Existe um álbum de vistas do Rio de Janeiro, feitas por Stahl, que foi presenteado por Marc Ferrez a uma amiga francesa em 1866. Na dedicatória, Ferrez deixa transparecer sua identificação e admiração pelas fotografias de Stahl. Imagens, segundo ele, que expressavam o que era o seu país. Com o passar do tempo, fui me dando conta da ligação que se criara entre o meu trabalho como fotógrafo de cinema e o trabalho de fotógrafos que atuaram no Brasil entre meados do século XIX e meados do século XX. Reconheci ali espaços, temas e até pessoas que tive a oportunidade de filmar. Pensei então nos elos possíveis entre essas imagens. Comecei a buscar conexões entre os fotógrafos. Essa procura foi o ponto de partida deste filme. No filme O Xangô de Baker Street, de Miquel Faria, utilizamos pontos de vista inspirados em fotografias de paisagem de Marc Ferrez para recriar o Rio de Janeiro do século XIX. O que você acha do Marc Ferrez? Magnífico. Lógico, porque certos trabalhos, certas fotos dele, você tem uma praia, tem umas rochedos e tem um cara deste tamaninho. Mas esse cara vive. Ele é vivo
E eu sinto ele respirando, eu sinto para onde ele vai. Então eu digo, mas como é possível? Ele fez, às vezes, pequenininhos. É muito interessante como as pessoas, no trabalho do Ferrez, os retratos são retratos maravilhosos, mas eu estou mais interessada naqueles caras que aparecem como formigas, mas que... E eu acho que ele também gostava, porque ele também mencionava essas coisas. Então, isso é muito fascinante. Nós temos Ferrez fazendo, como ninguém, as imagens panorâmicas dele, né, as vistas fantásticas do Brasil, a partir da capital do Império. Mas nós temos também Ferrez produzindo álbuns, como um álbum para a Alemanha, que eu cheguei a ver, chamado Brazilian, onde você tem uma negra baiana de um lado, toda paramentada, né, com aquele vestuário típico da Bahia, e do outro lado você tem um cacique indígena. Imagine essa dupla. As imagens de Brazilian são essas. E a gente volta, então, retoma aquele tema anterior. É o exótico, são esses personagens que nós estamos vendendo e que é a imagem do país, porque o documento fotográfico é verdadeiro. Quando você vê a foto do índio do Ferrez, ou outros índios como Hübner e mesmo Stahl, você conhece mais da cultura do fotógrafo do que da cultura do índio. Porque o índio não está ali, ele foi transformado em um objeto construído para ele entrar no nicho que a cultura dominante tinha estabelecido para indígena. Ele tinha que caber ali. O Marc Ferrez fotografou para a corte. Ele fotografou para a elite. Então, ele está impregnado com a ideologia da elite a qual ele pertence, que ele representa e para a qual ele trabalha. Na segunda metade do século XIX, a fotografia se popularizou no Brasil e no resto do mundo, através das chamadas cartes de visite, pequenos retratos que eram trocados entre amigos, familiares e colecionadores. Entre os álbuns que localizei, encontrava-se um que pertenceu a Isabel Burton, esposa do capitão Richard Burton, explorador e diplomata britânico. Este álbum foi confeccionado quando estiveram no Brasil entre 1865 e 1868. Nele, se destacam as fotografias de escravos realizadas por Cristiano Júnior no Rio de Janeiro. Porque a fotografia, já foi dito por um importante fotógrafo norte-americano, a fotografia não mente, mas mentirosos fotografam. E a fotografia é um recorte. Então, veja bem, o Cristiano Júnior produziu cartão postal para vender o exotismo da escravidão. E, com isto, ele abriu uma janela. Foi a única janela aberta em todo o século XIX para aquele africano escravizado se expressar. E ele se expressou através do olhar. Não tem nada mais forte do que o olhar dos africanos escravizados na fotografia do Cristiano Júnior. Foi uma janela de oportunidade, Cristiano Júnior. O cara, pimba, entrou. O filme Quilombo, de Carlos Diegues, me levou a visitar o Brasil de meados do século XVII e me fez conhecer melhor um período marcante da história do nosso país. Neste projeto, foram recriadas a luta de Zumbi dos Palmares e a vida daquela comunidade de ex-escravos que haviam fugido das plantações de cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro. Lembro que, ao me preparar para este filme, uma das minhas preocupações era conseguir uma reprodução fiel da cor da pele negra na tela.
Mas foi só com o início das filmagens, com atores e atrizes diante da câmera, que fui me dando conta da variedade de tons de pele que eles possuíam. Fui, então, descobrindo a beleza dos diferentes efeitos da luz sobre suas peles. Acontece que é covardia fotografar pele negra, porque já tem ele é mais presente. Como você já sabe, eu fiz toda uma série. Eu fiz toda essa série de pele preta. Engraçado que aquela progressão que eu te mostrei, eu acho que todo o drama anterior está concentrado no close daquela mão. É uma mão de homem essa. Mas é uma mão que conta uma vida ali. Ah, que bonita que essa parece. Lisboa, 3 de novembro de 88. Meu caro Veiga, em Congonhas do Campo há uma ermida do Nosso Senhor do Bom Jesus de Matozinhos e nela há vários quadros de um pintor de Vila Rica, Ouro Preto, assim como as estátuas dos 12 apóstolos feitas por um artista da mesma Vila Rica. Os viajantes Lecoq e Auguste de Saint-Hilaire visitaram a ermida nos princípios desse século e falaram com louvor desses trabalhos. Desejo que você, com a máxima brevidade, me esclareça isso junto às pessoas de Ouro Preto e Congonhas do Campo. Ao escrever essa carta, o barão do Rio Branco estava se referindo a Antônio Francisco de Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. Na ocasião, ele estava preparando o Álbum de Vistas do Brasil, considerada a última peça de promoção do Brasil Imperial. Nas palavras do barão, a obra pretendia mostrar a fisionomia atual das cidades do Brasil, seus arredores e suas riquezas. Trazia fotografias produzidas, entre outros, por Augusto Riedel, Insley Pacheco e Marc Ferrez. Ao documentar o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, Marc Ferrez estabelece um diálogo com toda uma geração de fotógrafos que estará vinculada à modernização da fotografia brasileira ao longo do século XX. Na sua coleção, Mário de Andrade possuía fotografias dessas estátuas. Nos anos seguintes, Jean Manzon, José Medeiros e Marcel Gauthiereau estariam entre os fotógrafos que seriam atraídos a Congonhas para fotografar os profetas. Ao ser banido do país pelos republicanos em 1889, Dom Pedro II nos deixou sua coleção com cerca de 25.000 fotografias, que então denominou de coleção Dona Teresa Cristina Maria e que hoje se encontra depositada na Biblioteca Nacional. Com a proclamação da República, surge a necessidade de apresentar uma nova imagem do país ao mundo exterior. A fotografia seria amplamente utilizada para este fim. Entre os profissionais que se destacam nesse trabalho, encontra-se o alagoano Augusto Malta. Malta registrou com arte e esmero a transformação da capital da jovem república. Foi o fotógrafo do Pereira Passos que fotografou toda a transição. O trabalho dele no começo era fotografar as casas que precisavam ser demolidas, para marcar lá, para o cara ver como é que ia fazer e tal. E ele foi fotografando todo esse momento de transição, o bota abaixo, a reconstrução, mas ele era um cara que veio das camadas populares
e que tinha sensibilidade pela vida popular. Então ele foi fotografar os quiosques, porque os quiosques iam desaparecer. Só que tem que o quiosque que ele fotografava era o quiosque que ele bebia cachaça, ele bebia cafezinho, ele era consumidor daquele tipo de comércio. Então a foto dele transmite essa intimidade com aquelas coisas. Em carta aos filhos, escrita em abril de 1915, a bordo do navio Frisia rumo à Europa, Marc Ferrey se refere assim a turistas que viu fotografando. Mais de 15 aparelhos Kodak de todo tipo trabalhavam. Eu calculei que utilizaram mais de 100 negativos. Eis como se gastam placas e películas. Da minha parte, eu tirei 6, sendo que 2 foram perdidas. Veremos em Paris. Ao ler essa carta, fiquei pensando como seria a reação de Ferrez diante da fotografação digital dos dias atuais. E o digital democratiza a fotografia? Na verdade, a democratização da fotografia ela tem 120 anos mais antiga democratização, que foi com a invenção da câmarazinha Kodak. Isso representou a democratização da fotografia, porque era só o estúdio fotográfico. Aí as pessoas comuns poderiam, com aquela caixinha mágica, fazer as 12 fotos, né, e mandar para Rochester, pelo correio, e depois voltava com elas já impressas e já com um novo filme, um rolo já colocado. Perguntar. Isso representou o triunfo do capitalismo fotográfico e a popularização da fotografia. Quer dizer, capitalismo e socialização. Ele inventou uma coisa fantástica, o George Eastman. Em 1923, Mário de Andrade comprou sua primeira câmera fotográfica, uma Kodak Pocket. Foi com ela que fez suas primeiras experiências como fotógrafo. E foi ela que o acompanhou em suas viagens pelo norte e nordeste do Brasil entre 1927 e 1929. Ai, Helena, assim, aqui pra trás, morena, tem a dó de mim, aqui mora Manaculim. Em 1982, como fotógrafo do documentário Chico Antônio, o Herói com Caráter, dirigido por meu irmão Eduardo Escorel, refiz um trecho da viagem etnográfica realizada por Mário de Andrade em 1929. No filme, estivemos no Rio Grande do Norte, na região onde Mário se encontrara e se encantara com o cantador de coco Chico Antônio. Neste documentário, resgatamos a história daquele encontro. Eu me lembro bem da expressão de Chico Antônio ao se ver nas fotografias feitas por Mário de Andrade 50 anos antes. Durante a realização daquele projeto, tomei contato pela primeira vez com as suas fotografias. E a sua forma de enquadrar uma parelha de cavalos chamou a minha atenção. Macunaíma, o Mário cita o encontro do Macunaíma com Hércules Florence. Uma loucura, é. Não, que é sensacional. Você vê como ele já estava ligado com a fotografia. É. E você conheceu as fotografias do Mário? Depois, maravilhoso fotógrafo. Depois. O que você achou das fotografias? Então, as fotografias dele, ele é tão inventivo em foto quanto na escrita. E olha aqui. Não, isso é curioso, não? Com a Kodak, Q-U-E, né? E fotando com a Kodak dele, não, ele era um homem brilhante. Ele era, essas pessoas, eu digo,
sem ser mito, é mais um, entende? Em maio de 22, 3 meses depois da Semana de Arte Moderna, quando eles publicam a revista Claxon, no editorial o Mário de Andrade assume: nós conhecemos a cinematografia. Ele assume que eles, modernos, conhecem a importância do cinema e da fotografia. Só que eles não contemplaram essas linguagens no movimento. Depois, quando o Mário vai para fazer as viagens Brasil afora, que ele leva a câmera, você vê o Mário antecipa, inclusive, o que o Fotoclube vai fazer nos anos 40, porque ele assinava pelo menos 2 revistas importantes alemãs. Uma se chamava, eu não vou conseguir pronunciar o alemão, mas a revista, o título era O Corte Radical. E nessa revista, o Rodchenko era publicado, o Man Ray era publicado, toda a vanguarda fotográfica europeia estava publicada ali, né? Já se anunciava o surrealismo, que vem só em 26, mas o Mário teve acesso. Você vai lá no IEB, as revistas estão todas lá, com anotações. E quando ele vai para Belém do Pará, quando ele faz o Turista Aprendiz, ele fotografa como o Rodchenko. Então, você vê que ele está antecipando uma modernidade. Mário anotava de imediato seus procedimentos de trabalho, passando depois os dados para o verso das fotografias. Ali escrevia a hora, a luz e a abertura do diafragma. Assinalava com exatidão datas e locais. Em seguida, completava o sentido das suas imagens com legendas e associações sugeridas pelas fotografias. Mas a nossa ideia, pelo menos a minha, não era imitar Mário de Andrade, mas era utilizar o roteiro dele, parcialmente, porque ele fez muito mais. Eu acho que não tem nada que pareça o Mário, mas ele foi o ponto de partida, não? Falando em luz, também pensando aqui na minha experiência na Amazônia, o Mário de Andrade, quando vai para a Amazônia, que faz as fotografias dele e anota como é que a foto foi tirada e dá um título, ele em várias fotos, ele diz assim, luz ruim. Várias fotos. Já o Gauthieron, quando vai para a Amazônia, ele diz que uma das coisas que fez ele voltar ao Brasil foi o encantamento provocado pela luz da Amazônia, que ele não conseguia esquecer. Eu diria que justo o contrário. Eu diria justo o contrário. Eu acho que é absolutamente dificílimo você querer tirar numa floresta, porque você tem do preto, aí você tem isso. Então, eu não gosto muito dessa luz, não. Mas você falou do Mário de Andrade. Mário de Andrade foi o mais abstrato de todos nós. Entende? Você me mostrou uma das poucas fotos documentárias, mas ele é extremamente abstrato. Ele era um homem além do tempo dele, eu acho. Você disse uma vez que eu esqueci, mas eu não queria falar do Mário. Mas o Mário me fascina. Uma das fotografias mais conhecidas de Mário de Andrade é um autorretrato em que o que está em foco é a sua sombra agigantada projetada no chão. O nome dado por ele para esta imagem é Sombra Minha. A fotografia da sombra do fotógrafo aprendiz circulou de mão em mão no verso da cédula de 500 mil cruzeiros, lançada em 1993, para comemorar o centenário do seu nascimento.
A sombra do poeta foi por ele captada pelo menos 2 outras vezes em situações bem distintas. Em uma delas, o fotógrafo capta a própria sombra projetada sobre as águas do rio Madeira, no Amazonas. Na legenda, Mário de Andrade pergunta: "Que deu o poeta?" Em outra fotografia, a sombra do escritor é projetada sobre um búfalo na ilha de Marajó, com a seguinte legenda: "Búfalo viu." As fotografias da própria sombra podem ser consideradas um elo entre Mário e alguns dos fotógrafos que se destacariam nos anos seguintes. Thomas Farkas, vinculado ao Fotocineclube Bandeirantes no início dos anos 1940, registraria sua sombra em seus experimentos iniciais com a fotografia. Marcel Gauthieron, por sua vez, fixou a própria sombra junto à moderna arquitetura de Brasília. Gauthieron talvez tenha sido o fotógrafo que mais se aproximou da fotografação do Brasil, preconizada por Mário de Andrade. Essa Lapa de Gauthieron, ele trabalhava maravilhosamente bem. Como se diz quando você está no deserto? Como se chama? Mirage. É curioso o quanto o mirage entra nas fotos dele. De vez em quando, para mim, as areias do São Francisco, da Lapa, também são miragens. Sabe? É uma doçura, é uma simplicidade. Agora, veja bem, o Gauthieron era filho de operário. O Verger é papier Verger. Então é interessante também, há uma pequena diferença. Eu acho que os dois são igualmente maravilhosos. O que difere eles? Não é porque são homens e não mulheres, talvez de onde que eles vêm. Tem uma simplicidade que eu percebo em uma simplicidade no Gauthieron do não estar lá. Você não percebe ele. Ele se entrega completamente. É como se ele se desnudasse um pouco, deixasse vir a pureza do que é na frente dele. Gauthieron, ele não é um discípulo, vamos dizer assim, das ideias do Mário de Andrade. Ele já chegou com aquelas ideias, entendeu? Houve uma coincidência. O Gauthieron, ele chegou e se mobilizou por aquilo que está ali. Ele veio com a cabeça feita da França. Ele já chegou aqui sabendo que Congado era importante, que Aleijadinho era extraordinário, não é? Que o Rio São Francisco, aquelas carrancas, era uma das manifestações mais importantes, talvez fosse o rio mais importante depois do Nilo, do Egito, entendeu? O Gauthieron chegou aqui, viu uma carranca do Rio São Francisco, ele disse, peraí, o valor disso é extraordinário, ele reconheceu aquilo, né? E com isso ele se emenda na tradição, quer dizer, na semente, ele dá sequência à semente que o Mário de Andrade tinha plantado 30, 40 anos antes.
Verger começa a trabalhar no Museu de Etnografia do Trocadero, né? Como colaborador que vai cuidar da revelação das imagens. Né? E com Métraux e outras pessoas dessa turma lá, eles frequentam o Bal Blomet, o Bal Negre, que é um lugar perto do Montparnasse, onde tocavam músicos das Antilhas, né? A biguina, um estilo musical da biguina, e onde muitos empregados domésticos se encontravam para fugir dos patrões e para festejar a vida, né? Enfim, uma outra relação ao corpo, uma outra relação à música, à dança, e toda essa galera francesa lá, intelectual, é completamente fascinada pelo seu mundo. No livro Pierre Verger, 50 anos de fotografia, o fotógrafo francês revela as razões que o levaram a deixar o seu país. Verger escreveu: comecei a viajar não tanto pelo desejo de fazer pesquisa etnográfica ou reportagem, mas por necessidade de me distanciar, de escapar, de me distanciar do meio onde eu tinha vivido até então, cujos preconceitos e regras de conduta não me faziam feliz. Depois de 14 anos fotografando diferentes lugares do mundo, vim para o Brasil. Hildegard Rosenthal está entre os fotógrafos europeus que migraram para o Brasil no período da Segunda Guerra Mundial. Ela seria uma das mulheres pioneiras a trabalhar como fotojornalista entre nós. Suas imagens de São Paulo documentam o cotidiano da vida urbana, o fluxo das pessoas nas ruas, o transporte público, a arquitetura e os vendedores ambulantes. Em fotografias feitas para anunciar uma loja de chapéus, Hildegard é sua própria modelo. Na forma de se enquadrar, ela revela a modernidade do seu olhar. Além de registrar desconhecidos, a fotógrafa trabalha com modelos, simulando situações do dia a dia. Na série que ela realiza para uma revista sobre a nova mulher, ela fotografa a modelo em meio aos transeuntes do centro da cidade. Em diferentes situações, ela retrata a mulher moderna, interessada no cotidiano da cidade onde vive. Em entrevista sobre sua trajetória de vida, Cotterreau contou o seguinte: sou francês e nasci em Paris. Aconteceu mais ou menos assim. Antes de ser fotógrafo, eu trabalhava como designer e com arquitetura de interiores. Em 1930, trabalhei como fotógrafo e arquiteto no Museu do Homem em Paris. Em 1936, viajei a serviço do museu para o México. Em 1939, vim pela primeira vez para o norte do Brasil. O que aconteceu foi que quando eu cheguei a Belém, eu fiquei doente. Quando eu melhorei, a guerra foi declarada e eu fui chamado. Então fui para a África durante a guerra. Quando acabou a guerra, foi que eu voltei para o Brasil. Jean Manzon é mais um fotógrafo francês que vem para o Brasil no período da Segunda Guerra Mundial. Ele se encontrava refugiado na Inglaterra. Por sugestão do seu amigo, o cineasta Alberto Cavalcante, Manzon toma o caminho do Brasil. Do cais de Liverpool, segue diretamente para a Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Manzon já havia trabalhado em publicações como a revista Vue e Paris Match, e desembarca no Brasil como um fotógrafo consagrado. A notícia de sua chegada é publicada com destaque no jornal do dia 10 de agosto de 1940. O que
que atualizou a fotografia dentro do contexto literário e cultural em geral do Brasil foi realmente a revista O Cruzeiro, por um lado, na documentação, e, por incrível que pareça, o movimento do fotoclube com a fotografia modernista de José Oiticica e outros tantos que a gente conhece, né? Então você tem uma vertente mais estetizante, que é a da fotografia modernista, que dialogou exatamente com o tipo de expressão plástica que estava vindo já desde os anos 10, 20, 30 na Europa, e a documentação do país. Cada um desses franceses, eles desempenharam um papel importante nessa atualização da expressão fotográfica. Ao chegar ao Brasil, Jamanzon é logo contratado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado Novo, que era conhecido como DIP. Ele trabalha como fotógrafo e também como cinegrafista. As reportagens do DIP buscavam apresentar o Brasil como um país moderno e pleno de realizações. Nesse período, Manzon conheceu Getúlio Vargas, de quem ficou amigo e muito próximo até sua morte. Ele também desenvolveria forte ligação com o presidente Juscelino Kubitschek. Ao longo de sua carreira, seguiria sempre próximo aos governantes do país. Em 1943, Assis Chateaubriand vai buscar Jamanzon no DIP e o contrata para reformular a revista O Cruzeiro. Com plenos poderes, Manzon promove uma grande reforma gráfica e abre amplo espaço para as fotoreportagens nas páginas da revista. O Cruzeiro, ele teve um poder de formação de opinião somente comparável ao poder da TV Globo nos últimos 20 ou 30 anos. E ainda assim, a TV Globo, ela invade. O Cruzeiro não, ele convidava. Então, existe uma diferença. O Cruzeiro, ele praticamente não provocou resistência. Ele chegava 1 mês, 2 meses depois, nos rios de Manaus e era esperado. E ao apresentar o Brasil aos brasileiros, ele construiu uma imagem do Brasil para os brasileiros. Né? Os brasileiros se reconheceram ali. E houve, de fato, um diálogo, até porque o Cruzeiro ele tinha fotógrafos com diferentes formações e diferentes visões do Brasil. Né? A gente não pode comparar, por exemplo, o Jean Manzon, que inventava coisa para fotografar, com o Zé Medeiros, que é o mais generoso olhar da fotografia brasileira. O Jamanzon não sabia fazer uma fotografia que ele não tivesse uma intervenção profunda na luz, nos gestos do personagem, tudo era sob controle. E fotografava tudo com flash. Flash e sol. Ele estava ali no pleno sol, instalava bateria de 2 flashes, um para cabelo, o outro para não sei o quê. E o Medeiros conseguia fazer fotografia de uma espontaneidade, mas com requinte de composição, instantânea. Compunha no momento da fotografia, no momento de clicar. O índio só veio a ter protagonismo, e aí ele veio a ter um protagonismo extraordinário no trabalho da Comissão Rondon, cujo grande expoente é o Major Thomas Reis. Quando o Rondon fez a primeira proposta de expedição dele, ele se tocou que precisava ter uma documentação fotográfica e fílmica. Aí ele pegou um aluno dele da escola militar, e que gostava desses negócios de foto, chamou o cara e disse assim, olha, tá aqui um dinheiro e você vai para a Inglaterra comprar equipamento fotográfico e nós vamos fotografar isso tudo aqui, papapá. E o Major Thomas Reis foi para lá e comprou o que tinha de melhor em equipamento fotográfico e de cinema, aprendeu a usar, veio para cá e se meteu no mato. E ele tem um tipo de fotografia extremamente moderno. Ele usava Leica.
Então, ele trabalha com luz natural, ele trabalha com flagrante, ele trabalha em interação permanente com aquele universo, ele interage com os índios e permite que os índios se expressem, não é? Então, a fotografia dele é um marco. E isso teve sequência. Quando fotógrafos como o Zé Medeiros, por força da dinâmica do O Cruzeiro, de cair para o Brasil inteiro, inclusive para o Brasil profundo, produziu documentações extraordinárias dos povos indígenas. Mas a gente deve ao olhar do Medeiros, porque não foram todos os fotógrafos que produziram isso. O Manzon era o todo-poderoso, o Manzon é que tinha um grande salário, o Manzon tinha Cadillac rabo de peixe, o Manzon tinha uma prioridade muito forte na abertura da revista, e entrou o Zé Medeiros com aquela simplicidade dele, aquela naturalidade, e que fazia um trabalho precioso, ainda com Roley, mas com luz natural, e logo depois com 35mm, dando uma dinâmica que a revista não tinha. Num certo momento, o Zé Medeiros começa a ir ao Xingu e os Vilas Boas começam a preferir que as matérias do Cruzeiro sejam feitas pelos Zé Medeiros, porque eles acham que há uma verdade maior ali. E aí você começa a ir, eles te chamam para fazer uma coisa em preto e branco. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que tem algumas fotos, mas aconteceu essa cor, não? A cor e a forma de utilizar a luz natural para criar contrastes nas imagens que Morim fez no Xingu foram uma referência importante no meu trabalho no filme Brincando nos Campos do Senhor, de Hector Babenco. Fotografias dos índios feitas por Jean Manzon também nos ajudaram na concepção de algumas cenas. A famosa fotoreportagem de Manzon para o Cruzeiro sobre os índios Chavantes deu origem a uma das cenas mais emblemáticas do filme. Em 46, Vergès consegue um contrato com o Cruzeiro. Logo, ele aproveita esse contrato do Cruzeiro para fazer várias reportagens em Salvador. Essa chegada lá é um divisor de água na vida dele. Pela primeira vez, ele encontra o lugar dele, depois de 15 anos de fuga, né, de vontade de fugir dele mesmo e da sociedade europeia. Pela primeira vez, ele se encontra num lugar, se identifica com a cultura popular, se identifica com essa presença afro, ele está apaixonado. Ele reencontra um pouco do ambiente que ele encontrou no Bal Blomet, lá em Paris. Essa facilidade nas relações humanas, né? Enfim, ele sempre na vida dele, ele supervalorizou o ambiente de Salvador. O estilo de Vergès é a aproximação com o outro. Você acha que a Rolleiflex ajudava isso? Sim, porque a fotografia pela barriga, né?
É uma postura um pouco mais respeituosa de se abaixar um pouco, né? Às vezes ele pode tirar foto sem a pessoa perceber que ele estava, sem olhar no visual mesmo. Tem uma troca, tem um afeto, tem um diálogo com a pessoa. As fotografias que ele tirou de Candomblé foi quase todo no início. Uma grande parte, pelo menos, foi assim que ele chega em Salvador. Ou seja, antes dele ser babalaô, antes dele ser assim, de ter todos esses conhecimentos sobre o Candomblé. Quando mais ele ficou assim inserido no mundo do Candomblé, menos ele fazia fotos do Candomblé. Eu acho que ele não era fotojornalismo no sentido de ir num lugar para cobrir um evento, entende? E fazer uma reportagem que destacasse esse evento. Verger era o oposto do evento. Mesmo para um evento que não era importante, assim, tipo, tem um circo, tem um espetáculo de circo, mesmo se não é um circo famoso, Verger ia fotografar a montagem do circo. Tudo que está em redor do circo, entende? A vida em torno do circo, entende? Mas o espetáculo, não. Isso é muito interessante, é muito particular a Verger. Em diferentes ocasiões, Gauthieron e Verger declararam que foram atraídos para a Bahia através da leitura do romance Jubiabá, de Jorge Amado. Na minha primeira viagem de trabalho à Bahia, em 1969, quando fui filmar um documentário sobre suas festas religiosas, eu também levava comigo apenas as referências dos romances de Jorge Amado. Naquela época, eu desconhecia as fotografias de Gauthieron e Verger feitas na Bahia. Muitos anos mais tarde, depois que tomei contato com essas imagens, me ocorreu pensar na possibilidade de termos estado próximos fotografando aquelas festas. E também pensei como nossos olhares haviam sido atraídos pelas velas dos saveiros em movimento na Baía de Todos os Santos. Meu senhor dos navegantes, venha me valer. 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 A grande diferença, eu acho importante isso, que antes as pessoas, as populações, as manifestações, eram eles com eles. Depois mudou. Eles para ser eles com eles também, mas para ser vistos. Então, essa espécie de, eu diria, frescor. Eu tenho uma coisa que aí, uma frase que eu disse uma vez, as pessoas gostaram dessa frase, eu também gosto. Eu digo assim, eu sinto o vento nas velas dos saveiros de Gauthieron. Por que que eu não sinto o vento nas minhas imagens? Entende? Barcos e seus mastros, velas sendo içadas e ao vento, foram temas de muitos fotógrafos em viagens pelo Brasil. Suas linhas deram margem a composições geométricas, mais ou menos abstratas, que nos transportam para o momento em que as fotografias estavam sendo feitas. As imagens dos barcos de Stahl, Ferrez e Verger, assim como as fotografias de Mário de Andrade, Medeiros e Gauthieron, nos transformam em companheiros de suas viagens de descobrimento do país.
O Medeiros é um Medeiros diferente que o Gauthier. Mas ele é o que fotografa. A diferença comigo é que eu acho que eu não sou o que eu fotografo. Medeiros, ele é. Não estou falando de candomblé, essa é outra coisa. Estou falando daquelas coisas da rua, daquelas pessoas dançando. Medeiros, para mim, ele é muito próximo. Eu acho que, espontaneamente, de fotógrafo africano. Nós vivemos, a partir da década de 40 e 50, um ascenso qualitativo da posição do negro e do protagonismo do negro na sociedade. E esse ascenso ele foi feito, por um lado, pelos próprios negros. A Frente Negra Unificada de São Paulo, eu acho que é de 34, teve uma antes, na década de 10. Depois você tem o Teatro Experimental do Negro, que é do Abdias do Nascimento. Depois você tem uma coisa importantíssima, embora seja pouco estudado, que é o Orfeu Negro. No Templo Maior da Cultura Brasileira, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, você tem uma peça em que todos os atores são negros. Os Zé Medeiros traduziam esse momento. No final dos anos 50, a diversidade cultural do país já estava presente no trabalho de diversos fotógrafos. Suas imagens registraram os traços característicos da nossa brasilidade em meio a uma sociedade em pleno processo de modernização. A cidade do Rio de Janeiro, considerada a mais bela moldura do mundo, segundo a revista O Cruzeiro, era o principal cenário, onde misses, artistas e políticos gostavam de ser fotografados. A construção de Brasília ampliou as características dessa brasilidade com formas mais modernas. Em 21 de abril de 1960, com a inauguração de Brasília, os brasileiros festejaram a aproximação de um futuro promissor. A nova capital representava a concretização de um projeto de modernização buscado há muito tempo pelo país, e que se acelerou a partir da segunda metade dos anos 40. Desde o início da sua construção, Brasília teve as lentes de diversos fotógrafos apontadas para si. Eles documentaram as formas arquitetônicas da cidade, revelando ao mundo uma nova imagem do país. Eu acho que a gente tinha essa avidez de um lugar efervescente um pouco. Então, fomos atrás. E depois fomos ajudados a ir atrás. Eu estou falando de mim, por causa de que era uma época de fotojornalismo crescente, entende? Então, levava, ia para cá, para lá, para todo lugar. Então, isso estimulou de conhecer bem certos lugares, não? Era uma época muito promissora para quem gostava de trabalhar em fotojornalismo. As expectativas suscitadas com a inauguração de Brasília seriam interrompidas com o golpe militar de 1964 e com a instalação da censura em jornais e revistas a partir da promulgação do AI-5. Nesse mesmo período, fotógrafos como Luiz Carlos Barreto e José Medeiros começaram a atuar no cinema brasileiro, trazendo do fotojornalismo a sua experiência com a utilização da luz natural. A concepção visual de filmes como Vidas Secas e Terra em Transe, fotografados por Barreto, nos foi apresentada como a verdadeira representação de uma luz brasileira.
Esse conceito está presente no meu trabalho como diretor de fotografia em São Bernardo, que foi quase todo filmado com luz natural. Nos filmes que fotografei ao longo dos anos, fui sendo apresentado a um país que eu desconhecia. Isso permitiu que eu consolidasse as minhas raízes. As viagens que fiz filmando as paisagens do Brasil, suas cidades e suas gentes, fixaram em mim o retrato de um país que trago comigo até hoje. Ferrez, Mário e Medeiros, Gauthieron, Verger e Morin, entre muitos outros, me revelaram múltiplos aspectos do Brasil e uma crença na força da nossa cultura, preparando assim o meu olhar para os diferentes filmes que venho fotografando. Todas essas imagens geraram e geram em mim uma sensação de pertencimento ao meu país. Minha compreensão sobre o papel da fotografia digital veio se transformando desde que comecei a realizar este documentário. Foi Morin Bisiliati quem me alertou sobre a possibilidade de haver mais coisas do que eu imaginava ao lado desta febre de selfies que chamara a minha atenção. Aos poucos, fui percebendo que as milhões de imagens digitais também estão revelando o que somos no início deste século XXI. Existe uma estimativa de que 93 milhões de selfies sobem para a rede diariamente. São também 154 bilhões de imagens digitais que anualmente são postadas na internet. De que forma seremos percebidos por meio dessas imagens no futuro? Na verdade, eu não sei o que pode acontecer. Eu não vejo ninguém saber o que pode acontecer. É tão novo, tão extraordinário, tão absurdo, que ninguém pode conviver com bilhões de imagens. Então não vai ter nada. É anulação. Tem uma coisa também que eu acho, e que eu penso, que vai continuar existindo os milhões e dezenas de milhões de tiradores. Você fala fotografação, fala tiradores de fotografia, e vai haver os milhares de fotógrafos. Esta, as pessoas vão rir, porque esse é de 1990, esse negócio, mas eu uso esta de um lado, eu uso esta de outro. Este é 4K, mas eu não uso 4 porque é tudo besteira esse negócio de mais e mais K, porque pesa mais. Mas então, claro, é absurdo dizer que a fotografia falta essas coisas para mim, mas eu vejo fotografia sempre e vejo que num país está não só febre, esse negócio mundial de selfies, mas há um crescimento muito legal. Você percebe isso nos encontros. Pessoas norte, sul, este e oeste, que finos fotógrafos, interessados, há uma troca. São pequenas ilhas em que há um real encontro com a fotografia para os jovens, não? A multiplicação de olhares sobre o nosso país e seus registros fotográficos me mostram cotidianamente aspectos do Brasil que talvez passassem despercebidos. Na espontaneidade dessas imagens, encontro novas formas de enquadrar e de captar luzes e cores. Vejo um novo país se revelando em toda a sua diversidade. Isto enriquece o meu olhar e amplia as possibilidades expressivas da minha própria maneira de fotografar.